Aê, Continuamos aqui, muitos programas, assistam todos, o anterior e o próximo também. E agora nós estamos aqui com este convidado muito especial, que é o Bruno Alonso. Aê! A Dua está em peso aqui. O Renato é da Dua, a Marta é da Dua. Você trouxe todos os seus amiguinhos. Eu também claro, trouxe minha meus amiguinhos. galerinha A gente vem aqui. de gangue, né? Trouxe a minha galerinha. A gente vem de gangue. Bom, prazer trazer aí você para falar de coisas de bucomaxilo e nós vamos falar de complicações principalmente, né? Então primeiro pode se apresentar, por favor, Bruno. Bruno. Acertei. Cara, ele sempre faz isso. Só com os meus amigos, né? Só, né? Fiz com a minha também. Ele fez com uma amiga dela que era da escola e da faculdade, ele virou a Aline. Aline, né? Talvez, Ele né? fez assim. Não. Bom, eu sou o Bruno, eu sou cirurgião bucomaxilo, já estou há algum tempo aí nessa caminhada, operando bastante gente. Já trabalhei em vários lugares, então já fui porta com a equipe dentro de grandes hospitais, como o Hospital Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, enfim, entre outros. E hoje atuo basicamente na parte privada, então consultório, meu próprio consultório de alguns colegas, na própria Dua, onde a gente acaba atendendo juntos. E, bom, basicamente eu faço tudo que está relacionado à área de bucomaxilo, então todos os tipos de procedimento, né? Mas hoje, tanto atuo mais na parte privada e na parte de traumas em alguns hospitais. Isso. E hoje a gente veio aqui falar porque, assim, ele faz bastante cirurgia de ATM, né? Certo. E buco, então, trações, siso, enxerto e toda aquela coisa Se sangrou, linda a gente que faz. a gente não... eu não Tudo gosto. que o buco gosta, né? Esse programa é pra Jéssica, especificamente, que ela curte uma sanguinolência. Então, eu queria saber, Bru, assim, primeiro eu queria falar das complicações, né? Certo. E das indicações erradas, assim. Então, peraí, a gente vai ter que dividir, né? Porque complicação e indicação errada... Melhor então as indicações Vamos erradas falar das indicações e as erradas. complicações depois. Então, assim, as indicações erradas, porque como você faz bastante cirurgia de ATM, tem muitos colegas que não sabem nem fazer um diagnóstico, né? Porque você não precisa saber fazer, mas pelo menos fazer um diagnóstico, né? Claro. Ou então encaminhar para uma especialidade correta. Então, eu queria saber como que você lida com essas indicações e também você pode falar até quais são as indicações cirúrgicas, Tá. de fato, para cirurgias de ATM. Tá, perfeito. Bom, eu acho que são várias divisões realmente, né? Então, se a gente for pensar em indicações que não fazem muito sentido, né? Tem diversos tipos de situações. Por exemplo, é muito comum o paciente chegar para mim e falar assim, eu tenho ATM, né? É o normal, porque esse paciente... Ainda bem que você tem duas. Esse paciente em algum momento se queixou de algo para algum colega que na grande maioria das situações ele não sabe ou não soube identificar o que está acontecendo, né? E procura um bucomaxilo. Normalmente é assim, né? E isso não só dos colegas dentistas. Muitos médicos, então otorrino caminha bastante. Então é sempre, não é o ouvido, procura um bucomaxilo. Normalmente é dessa forma que funciona. Boa parte desses pacientes acabam tendo algum tipo de indicação de tratamento, seja cirúrgico, seja clínico. Mas tem muitos que não têm a menor indicação de absolutamente nada. Às vezes ele teve um episódio que um dia cansativo, um dia estressante, ele teve algum tipo de travamento, alguma dor muscular, coisa desse tipo. Ele se queixou e ele acaba caindo no consultório, às vezes sem uma indicação ou sem uma patologia, né? Tem o oposto também, às vezes paciente com patologias já bem avançadas e que ninguém soube falar o que está acontecendo com ele, pesquisou um monte de coisa e quando vai procurar algum tipo de tratamento já está bem complicado a situação. Então é muito comum eles mandarem, na grande maioria das vezes, por realmente não saber o que está acontecendo. Então não sabe qual é a patologia e principalmente como tratar esse tipo de patologia. Então eu recebo muitos casos que têm indicação totalmente clínica de tratamento. Graças a Deus, a grande maioria dos casos de DTM são de tratamento clínico, né? Então, dor muscular, algum outro tipo de deslocamento, algum outro tipo de travamento são realmente tratamentos totalmente clínicos. Então, vai resolver a parte de sintomatologia do paciente, que é o mais importante, e inibir os fatores que estão causando ali. Agora,
tem casos onde precisa da intervenção cirúrgica. Normalmente, esses casos estão associados a patologias um pouco mais avançadas. Então, deslocamentos muito grandes, principalmente quando começa a afetar a função do paciente, então travamento de abertura de boca, limitação de abertura bucal. Quando o paciente tem processo inflamatório muito ativo na região, então capsulite, derrame articular, esse tipo de coisa, e aí vem os mais variados tipos de indicação cirúrgica. Eu particularmente sou, apesar de ser cirurgião, sou bastante conservador no tratamento das articulações. Então sempre inicio no que seria o tratamento mais conservador, para daí sim o tratamento mais drástico, mais invasivo. Isso é um negócio que a gente acaba vendo muito, e não só na odontologia, mas também na área médica, médicos que são muito cirurgiões, Sim. e aí ele leva os casos, eu resolvo tudo com cirurgia. Sim. Mesmo que seja cirurgia da coluna, cirurgias maiores e que podem dar problemas muito maiores, né? Então, quando o cara é cirurgião, ele joga para o cirurgião. Ou quando é implantodontista, ele arranca o dente. Quando ele é endodontista, ele tenta salvar. Certo. Mas, na verdade, não é a especialidade que determina o que o paciente tem. Não, Então, é o diagnóstico. Então, como é que você, como cirurgião, se faz para Posiciona. sair dessa ideia, né? Eu, ainda na minha formação de graduação, tinha um professor que foi estagiário dele, foi meu chefe, enfim, um cirurgião bem renomado, e ele falava assim, uma coisa que eu acho que é o ponto decisivo. Ele falava, quando a gente é cirurgião, a gente, principalmente no início da carreira, quer operar, quer tratar, e o cirurgião tem a mania de querer resolver a coisa, né? Eu acho que é muito isso que leva alguém a fazer cirurgia. Então eu não quero ficar esperando uma solução, não quero fazer um tratamento a longo prazo, eu quero ir lá operar e resolver o problema. Mas mais do que isso, e aí a gente só vai ganhando realmente com a experiência, com o tempo, é você saber quando não operar o paciente. Então tem muitos casos onde os pacientes, às vezes, de repente até tem alguma indicação cirúrgica, mas que essa indicação não é predominante. Então esse paciente pode, com um tratamento bem colocado, um tratamento bacana clínico, resolver o problema dele. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Tratar o paciente. Então, se o paciente tem indicação cirúrgica, ponto. Agora, se não, é tentar fazer o máximo possível para que ele não caia na situação cirúrgica, porque só cirurgião gosta de cirurgia, não tem jeito. Nenhum paciente gosta. Quem vai receber a cirurgia. A notícia. né? Quando eu tô do outro lado, eu também não gosto. Sim, então, ninguém quando quer eu sou fazer o paciente, cirurgia. eu também não quero ser operado, se possível. Porque o que a gente vê muito, assim, são colegas, por exemplo, o paciente trava, né? Ele dá uma travada ou ele tem uma dificuldade de abertura. Aí é o que você falou, já encaminha direto pro buco, né? Não vai fazer uma investigação, Exato. não faz nenhuma palpação para ver se de repente é muscular. Exato. Então, Acho e aí que já falta encaminha. também um ensino melhor da parte da ATM, assim, pelo menos na graduação a gente vê, mas a gente só vai ver de verdade numa pós-graduação, para entender mesmo Eu o que está acho que acontecendo. esse vem um ponto bem profundo, que é a questão de formação mesmo nossa. Então, cada vez mais o número de faculdades aumenta, o volume aumenta, a carga horária diminui, acaba que o ensino, de certa forma, diminui, né? É um problema longo, com várias horas aí de discussão para se pensar em algo. Mas, mesmo com uma formação bacana, esse tipo de área não é abordado, né? Então a gente não tem a bucomaxilo como um todo, a gente não tem a parte de DTM como um todo, né? Então o clínico, de certa forma, sabe muito pouco. Sim, ele fica sobre perdido ali, né? Ele sabe muito pouco, às Fala, vezes, manda pro sobre a buco. própria anatomia da Sim. região. Tudo. Então, às vezes, ele não tem uma noção. Por exemplo, uma das coisas mais comuns para mim. Alguém me encaminhar um paciente, que às vezes até tem indicação cirúrgica, enfim, mas me encaminhar um paciente e falar assim, eu já pedi para ele ir, já pedi o exame para ele. E aí o paciente chega com uma radiografia, uma panorâmica. Claro, é uma informação, mas basicamente para a gente poder realmente determinar, ver a patologia, ver as estruturas, a gente precisa de outros tipos de exame. Normalmente, no caso das articulações, a gente acaba utilizando as ressonâncias, né? Sim. E aí, agora vamos falar um pouco das complicações, porque é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Quanto tempo falta? Então, a gente tem 10 minutos para falar só das complicações. Eu queria tentar dividir os dois temas. Tá bom? Eu queria Ficou tentar certo. dividir os dois temas.
queria que você falasse das complicações cirúrgicas que podem acontecer. É assim, não é para assustar os pacientes, mas justamente para saber que existem coisas que podem acontecer, como qualquer cirurgia, Claro. mas que são de fato reversíveis ou não. Então, quais são as principais complicações? Se quiser contar até uma história de alguma coisa que aconteceu, né? Sim. Você tem várias. Na verdade, vem muito essa questão de que a gente acabou de falar de conhecimento mesmo. Então, cada vez mais eu recebo mais complicações. É difícil hoje no consultório eu atender um paciente que está iniciando, um paciente do zero. Normalmente eu recebo o paciente que já tentou alguma coisa e não deu certo, né? Então isso é muito comum, seja para TM, seja para ortognática, implantes então de monte, né? Então isso é muito comum. E aí tem todo tipo. Então, desde indicações mal feitas, então o paciente que de repente nem precisava de um procedimento, acabou passando, gerou uma complicação e ele está procurando uma solução para isso, até situações onde houve uma complicação pela própria situação cirúrgica mesmo. Tá? Então, por exemplo, ontem eu atendi um paciente, então eu operei um paciente ontem, que ele teve um trauma, teve um acidente de carro, ele teve uma fratura condilar, foi tratado. Quando ele chega para nós agora, 1 ano depois dessa cirurgia, ele já estava há 1 ano procurando tratamento, onde ele desenvolveu uma fístula salivar, então ele tinha uma fístula nessa região, com drenagem de secreção purulenta. Ele ficou com limitação de abertura bucal, então ele não abria a boca, pus drenando pelo pescoço. Nossa. O tempo inteiro, e o que passaram para ele é antibiótico. Então ele estava há 1 ano tomando antibiótico, há 1 ano com uma fístula ativa, drenando secreção, Gente. e sem abrir a boca. Alguma coisa tava lá e ninguém parou para procurar. Né? Exato. E assim, ele eu passou imagino que ele tenha procurado muito atendimento. Ele passou com diversos profissionais. E ele chegou na gente, chegou conosco através do próprio convênio dele, que entrou em contato e falou assim, pelo amor de Deus, vocês conseguem fazer algo aqui para resolver? Porque a conta pro convênio já estava grande. Sim. Né? Então, ele acabou chegando pra gente e ele tinha esse problema e no final das contas, os médicos que tinham uma equipe médica atendendo ele, tava falando muito sobre a questão de parótida, uma infecção na parótida, fístula salivar, tudo. Mas quando a gente aí sim levou para o centro cirúrgico e acessou, as placas estavam completamente soltas. Então elas estavam soltas dentro da musculatura, fazendo daí gerando infecção. Um processo de corpo estranho e gerando a infecção. Então a gente removeu as placas, curetou a região, tratou daí sim a fístula, fez todo o fechamento e agora vai para a segunda etapa. Fisioterapia, ele vai ter que reaprender, fazer reabertura bucal. É porque 1 ano, né, com a boca fechada, meu Deus. Sim. Eu mesmo como dentista tenho essa dúvida. Você tira a articulação inteira, as Depende. placas ou não, nesse caso? Nesse caso a gente tirou e as aí, placas. as placas é só o disco articular, você fala não, a placa... manteve a estrutura óssea e a gente Tá. tirou as placas de fixação. Né? Ah, ele tinha placa de fixação de uma Exato, outra cirurgia. exato. Só que Da cirurgia que ele Entendi, fez mas quando ele teve a articulação acidente. dele Exato. No se caso refaz dele, depois. a gente vai fazer uma tentativa com um uma pouco mais fisioterapia. conservadora com a fisioterapia para tentar fazer ele voltar a ter abertura bucal. Sim. Se isso não funcionar, porque afinal de contas é 1 ano que ele está nesse processo, Nossa. né? Então ele vai se tornar um paciente candidato a prótese articular total, para poder voltar a abrir a boca. Então, uma complicação que quando chega para a gente não tem como falar se foi uma complicação por técnica, se foi uma complicação por indicação, se foi realmente uma complicação cirúrgica do caso em si, né? O fato é que gerou uma complicação grande que ele provavelmente, é bem possível, acabe ganhando uma prótese articular total por conta disso. Nossa. Entendi. E outras complicações da Você lembra do caso mais artroscopia? trash, Artroscopia assim, que é o nome do procedimento geralmente para trabalhar aqui a região da ATM, da articulação temporomandibular. E é um procedimento que não é um procedimento simples, né? Assim, Na verdade, deveria ser. Tá? A artroscopia em si nada mais é do que um acesso com uma pequena câmera dentro da articulação e aí ela pode ser dividida em diagnóstica, então eu vou entrar, vou visualizar, vou fazer uma lavagem daquela articulação, né? Talvez aplicar alguma medicação, ou ela pode ser cirúrgica em si, então eu acessar através de um outro ponto a articulação e manipular essa articulação. Né? Já faz algum tempo que tem um cirurgião na China que
desenvolveu uma técnica onde ele faz a aplicatura do disco através da artroscopia. E super bacana a técnica, tudo, e ele disseminou isso. E por muito tempo essa técnica foi assim, era ele que conseguia fazer e só funcionava na mão dele. E aí foram se desenvolvendo variações dessa técnica até onde torná-la possível para a grande maioria dos cirurgiões. Só que é uma curva de aprendizado bem grande. Então demora muito para você chegar num nível de você conseguir fazer com uma certa segurança esse tipo de procedimento. Muita gente vai tentando. Sim. E nessa de tentando, aí sim começa a ter vários tipos de complicações. Eu dei risada na hora que você perguntou, porque assim, pra gente, dentistas normais, né, que não de tem, boca, não sabe? de articulação. Não, vocês são totalmente, eu posso falar, porque eu sou mulher de buco, então eu posso falar que vocês são completamente loucos. Totalmente. Quando, tipo, aí ela vira e fala assim, eu falo, você vai demorar pra chegar hoje, quando ela tá indo pro hospital? Quando é artroscopia, ela fala, não, é uma artroscopia. Tipo assim, eles Não, estão é tão terça-feira acostumados. só. Só Tipo tomar uma assim, aguinha. não, eu só vou lá isso. tomar um café e já volto. Porque assim, quando é uma cirurgia mesmo, não, quando é tipo, ela vai pegar trauma ou é uma ortognática um pouco Aí mais complicada, politrauma já aí desgraçado. ela fala assim, não, é acidente. É, Daí você já sabe que, meu, não tem hora pra chegar. Mas quando ela fala assim, é artroscopia. Tipo, É comum, por exemplo, eu ver alguns colegas implantodontistas, né, às vezes excelentes cirurgiões, operam muito bem e tudo, só que toda a técnica, tem todos os cuidados, acaba, assim, tornando uma cirurgia longa. Então é comum, às vezes, eu falar, um colega falar assim, eu vou fazer um procedimento de carga imediata hoje, e aí vou demorar a manhã inteira operando. A gente demora, em média, para fazer uma ortognática entre 2 horas e meia, para fazer uma ortognática completa, maxila, mandíbula, mento, sim. né? Então, esse tempo para mim é surreal para fazer um protocolo. Né? E a artroscopia acaba sendo, de certa forma, um dos procedimentos, ou talvez o procedimento mais simples intraarticular. Né? Então, para nós é um procedimento que, sim, deveria ser. Mas a complicação dela pode ser muito ruim. Pode né? levar até óbito. É porque não é. Isso não pode é, levar até óbito. Pode levar a óbito. Não é todo. Como qualquer cirurgia, né? Você vai tirar um dente. Mas assim, não é. Complicado quando a pessoa já está muito acostumada, mas não são todos os bucos que mexem com a TM. Tem esse detalhe também, Sim, né? Na verdade, a buca é uma área que, de certa forma, é bem grande. Então, tem bucomaxilo que só faz implante, bucomaxilo que só faz ortognática, bucomaxilo que só faz ATM. Só faz siso. Exato. Tem o todos que os tem tipos. o mercado. Até pela própria formação. Porque a gente tem 2 tipos de formação para bucomaxilo, a especialização e a residência. Né? Então, hoje isso vem mudando um pouco, vem misturando um pouco mais, mas algum tempo atrás era muito comum o bucomaxilo que fez especialização trabalhar exclusivamente em consultório. Então fazer siso, fazer pequenas patologias, fazer alguns enxertos, Cirurgia oral menor ali. Assim. Exato. Então era comum essa divisão. E aí com o tempo isso foi se misturando. Então hoje a grande maioria das especialidades, das especializações, tem um componente hospitalar junto, que era uma coisa que há algum tempo atrás era exclusivo das residências. Né? Então depende muito da formação de cada um para ele seguir determinada, vamos dizer, vocação dentro da especialidade. Né? Sim. E quando, aí, por exemplo, no meu caso, eu fiz a residência lá na Unesp de Araraquara, então lá a gente tinha um volume muito grande de tudo, porque como era um centro de referência, a gente recebia paciente de muitos lugares e aí acabava tendo todas as áreas. Né? Então, eu sempre falo que se chegou em mim com a indicação para procurar um bucomaxilo, se eu não conseguir resolver, complicou, né? Sim. Porque a especialidade, apesar de extensa, é o meu dia a dia. Sim. Eu ia perguntar qual foi a sua pior complicação, mas vai dar tempo? Dá pra perguntar? Uma pergunta, rapidinho. Se você lembrar a coisa mais trash que você já pegou, assim, que te marcou. Tem bastante coisa, mas eu acho que o que é mais complicado na nossa área tem os casos extremos, né? Então, artroscopia, que invadiu cavidade craniana e levou a óbito, coisas do tipo. Mas, graças a Deus, eu nunca tive isso. Nunca tive nada perto disso ou próximo. Né? Então, eu acho que os principais casos são casos que levam a óbito e aí estão sempre relacionados a infecções. Então, infecção odontogênica. Paciente que teve uma infecção, às vezes, num primeiro molar, evoluiu para um abscesso, evoluiu para uma angina, esse paciente tem alguma complicação sistêmica, fica internado, às vezes você fica com ele 1 mês, 40 dias internado na UTI, faz todo tipo de drenagem, antibiótico terapia, e o paciente acaba indo a óbito da mesma forma. Então essas são sempre as que
doem mais, né? Marcam mais. Então, eu tive alguns casos durante a residência com infecções severas, assim, que levaram a óbito os pacientes. Então, acho que esses são sempre os piores casos. Sim. Nossa, eu imagino, tem que saber dividir as coisas, deve ser bem complicado. Não, e aí levando também a bucomaxila uma especialidade para os fortes, né? É. Então, se você está querendo ser bucomaxilo, ser dentista de hospital ou dentista com residência, e é uma das especialidades que tem mais carga horária também, né? E Sim. tem plantão e tudo mais. É o mais próximo de que você vai chegar ali da medicina médico. até, né? Porque você Sim. vai trabalhar junto com os A médicos. área né? da bucomaxilo, na verdade, ela é como qualquer outra área da odontologia, ela é uma área da odontologia, né? Então isso não muda muito. A diferença, na minha opinião, é que realmente a pessoa tem que querer bastante, Sim. porque exige uma dedicação, principalmente de carga horária, muito grande. Sim. Né? Então acho que esse é o principal ponto para quem pretende, pensar que realmente se você quer aquilo para você, porque vai te tomar uns bons anos da vida aí. E a pessoa que mora junto com você e tem que entender. Sofre bastante. Sofre bastante. Sim, porque literalmente é uma vida de médico, né? Se você opta por trabalhar em hospital, porque pode ser o buco que ele falou também clínico, né? Só Sim. de consultório. Mas se muito você buco, opta muito por acaba trabalhar indo em um bastante pro hospital, hospital. Principalmente isso. plantonista. é ficar Ah. esperando, né? Ou dormir e quando chegar, beleza. Beleza, É isso, gente. Muito Obrigada, obrigado. foi muito rápido, Muito né? legal, Imagina, passa muito foi rápido. ótimo. Tá? Obrigada, gente. Fique com a gente, próximos programas aí chegando. Não saia daí, já vai pro próximo. Tchau!